Oi, professor, meu nome é Rafaela e eu vim falar hoje sobre o Teorema de Bernoulli e como ele pode ajudar na sustentação, ele atua na sustentação de um avião. Minha anotação está aqui do meu lado, por isso eu vou focar muito nela para mim não me perder na linha de raciocínio. Vamos lá. A gente pode começar com o conceito de fluido ideal, que é muito importante para a gente entender como é gerada a sustentação de aeronave. Ele compreende dois princípios básicos, que é a conservação de massa e conservação de energia e o teorema de Bernoulli. Esses dois princípios, eles estabelecem que tanto a energia quanto a massa, ela não pode ser nem gerada nem destruída, e sim a gente pode conservar o seu valor total. Imagina um reservatório onde há um acúmulo de massa dentro dele. Temos uma quantidade que entra e que sai. A gente conhece isso como vazão mássica. E essa vazão estabelece que tanto a quantidade que entra quanto a que sai, eles devem ser iguais, tendo então um volume controle. Um volume de controle. Então, a soma dessas massas que entram nessa abertura deve ser igual à soma das massas que saem. O princípio de conservação de energia, ele segue a mesma linha. A energia ela não pode ser criada nem destruída durante um processo. Ela apenas pode mudar a forma dela, que pode ser uma energia cinética, pode ser uma energia elétrica, energia mecânica, energia térmica. E a soma dessas energias, de todas essas energias, representa energia total. O princípio de conservação de energia ele é muito importante para a gente ter a dedução de uma equação no voo da aeronave no Teorema de Bernoulli, que eu vou falar mais na frente. O princípio de conservação de massa é demonstrado pela equação de continuidade. Tipo assim, imagina um tubo Venturi, que é um tubo que ele é largo, estreito assim, mas no meio e largo de novo. Ou seja, o fluido ele vem, ele sofre uma compressão, depois uma expansão e continua e volta ao seu volume original. O seu diâmetro original. Volume não, diâmetro. Estabelecendo que a área inicial, A1, que eu vou chamar, é uma área transversal de entrada do tubo, o meio, a área A2, e a área A3 no final do tubo, onde sai, que é uma área transversal de saída, né? A vazão, aí a gente compreende que a vazão mássica ela é dada pelo produto da densidade do fluido vezes a área transversal vezes a velocidade média do fluido que passa na seção. Como já falamos, como eu falei agora, a vazão mássica ela deve ser igual em todas as transversais, porque a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. Portanto, se a gente correlacionar a seção 1 com a seção 2, a gente vê que a densidade 1 vezes a área 1 vezes a velocidade é igual à densidade 2 vezes a área 2 vezes a velocidade 2. E se a gente assumir que a densidade do fluido ela não se altera, a gente pode afirmar que D1 é igual a D2, cortar eles, né? E fica A1 vezes V1, que é igual a 2 vezes V2. Agora a gente vai poder começar a falar sobre o Teorema de Bernoulli. E ele é válido se apenas algumas hipóteses elas forem adotadas. O escoamento ele não pode ser viçoso, incompreensível, ele está em regime permanente e é unidimensional. Os tipos de energia que estão presentes nesse escoamento a energia cinética, que é por causa da velocidade do fluido, a de pressão e potencial. Tá. O teorema, ele expressa a soma de energia do fluido em seu escoamento, e se mantém constante ao longo de uma linha corrente. Em um avião de voo reto e nivelado, o fluxo das correntes de ar passa pela aeronave normalmente ele é horizontal. Portanto, a gente pode reduzir esse teorema à energia cinética mais a energia de pressão.
A energia cinética, por unidade de volume, é chamada de pressão dinâmica, que em equação fica meio da densidade vezes a velocidade do fluxo ao quadrado, já que a energia de pressão é chamada de pressão estática e na equação ela é representada por P. Essas duas energias somadas é igual à pressão total, que na fórmula é dada por PT, que é constante. Imagina o tubo que eu falei agora novamente. Temos nele a pressão estática, que é uma força perpendicular na superfície do escoamento. Já a pressão dinâmica, ela age em direção que vai ao escoamento. Então, a gente tem uma força aqui e uma pressão aqui. Como a pressão total é constante, a gente pode falar que o meio da densidade vezes V1 ao quadrado mais a pressão é igual a meio da densidade vezes V2 ao quadrado mais a pressão estática em 2, que é igual à pressão total. Pela equação da continuidade na seção 2, a velocidade é maior que na 1. Então, na equação de Bernoulli, quanto maior a velocidade, menor a pressão estática, e vice-versa. Se eu tiver uma maior pressão, menor velocidade. Mas como essa pressão estática ela se converte em dinâmica, a pressão total ela não muda, então ainda ela continua constante. Agora a gente pode começar a analisar o movimento de uma partícula em um escoamento não perturbado em um perfil de asa, para observar como é que a velocidade e a pressão estática variam durante o momento. Assim, imagine um perfil com um extradorso mais abaulado, mais alto um pouco na parte superior e um intradorso mais achatado em seu inferior. O escoamento não perturbado que se aproxima dessa asa é paralelo à linha da corda e possui uma certa velocidade e uma pressão estática, assumindo que a partícula passe pela superfície superior da asa até atingir o ponto mais à frente do perfil da asa, a velocidade dela ela vai reduzindo e atinge o repouso e velocidade. E assim que ela atinge o repouso, a velocidade entra em repouso, então é zero. Então, a partir da equação de Bernoulli, a pressão estática é igual a total. E toda a pressão dinâmica ela é convertida em estática. A partícula ela continua se deslocando no extradorso e a velocidade aumenta enquanto a pressão estática diminui, porque, como eu falei anteriormente, quanto maior a velocidade, menor a pressão estática. Ao atingir a maior espessura da asa, a velocidade chega ao seu ponto máximo, enquanto a pressão chega no seu ponto mínimo. Seguindo o mesmo raciocínio no intradorso, a pressão estática comparada no extradorso por ser uma coisa mais achatada, é maior ao longo do percurso. Então, a diferença de somatória das pressões estáticas exercidas na parte superior e inferior do perfil de asa resulta na força na direção vertical, apontada para cima. E ela é a força, essa força, a diferença dessas pressões que gera essa força é a força de sustentação, que possibilita o voo. Isso para fluidos ideais. O escoamento real sobre a superfície do perfil da asa vai ser um pouco diferente da sustentação gerada pelo fluido real, porque será menor comparada com o ideal e, além disso, gera uma força de arrasto.